Boa noite, pessoal. Estamos chegando, mais uma entrevista da semana, aqui no canal Gospel News, no quadro História de Brasileiro de Sucesso. Vamos chegando, vamos compartilhando a nossa live. Hoje a gente tem um convidado muito especial. É uma honra ter hoje o nosso querido Daniel Vieira, que trabalha aqui na nossa comunidade de Loa e região. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele, né? Então, o Daniel, ele é vice-presidente e diretor financeiro da JJG Tech Center. É isso, exatamente, Daniel? Obrigada pelo convite. E vamos começar a nossa live de hoje. Quem tiver alguma pergunta aí, depois vocês mandam. Se a gente não conseguir responder durante a entrevista, o Daniel, depois do término da live, vai estar respondendo alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem saber da vida dele, pessoal ou profissional, tá bom? Pastor Erivelto já chegou, boa noite, obrigada aí, produção. Pastor Erivelto é um amigo nosso lá no Brasil, sempre nos ajudando aí a formular e a ajudar aqui no nosso quadro com perguntas e acompanhando cada um dos nossos entrevistados. Já estamos com aí 9 pessoas chegando. Muito obrigada pela participação. Então, estamos com o Daniel Vieira. Primeiramente eu quero agradecer ao Raquel a oportunidade, né, de estar aqui, a Gospel News, a Raquel, da gente estar colocando aí um pouco da nossa trajetória, que é como ela disse, né, aí brasileiros que lutam e chegam em algum lugar nos Estados Unidos. Mas é importante a gente estar nesse momento aqui, compartilhando com vocês as nossas experiências, né? E estamos aqui à disposição da Raquel e de vocês. Oba! Hoje vamos então explorar aí um pouco do Daniel. Olhando assim para ele, um homem muito sério, né? Quem é da exata, né, Daniel? Matemática, cálculo. Mas não, ele tem esse lado dele muito humano. Quem conhece ele sabe o quanto ele é uma pessoa querida, humana, e ajuda muito a nossa comunidade com informação e trazendo o seu conhecimento, o seu trabalho, juntamente com a sua equipe, que é maravilhosa, pessoas que realmente acrescentam na vida da nossa comunidade. E esse quadro já tem esse nome que diz tudo, né? História de Brasileiro de Sucesso nos Estados Unidos. Daniel, né, chegou aqui nos Estados Unidos, e ele vai começar a contar a trajetória da vida dele, de quando ele chegou, e vocês vão ver porque a gente coloca esse nome, que são pessoas realmente que superam todos os obstáculos, todas as dificuldades, como qualquer imigrante quando chega aqui, né? Independente do que fazia no Brasil, para todo mundo, né, tem um caminho diferente para caminhar aqui. Então a gente vai conhecer a história dele. Você que é aí cliente dele, ou você que quer ser cliente, acompanha, e você vai saber um pouco mais realmente quem é essa pessoa maravilhosa, né? Então, nós vamos começar aqui a nossa entrevista com a pergunta que eu faço em todas as entrevistas. As outras perguntas, lógico, vão ser diferentes, mas essa é a mais comum, Daniel. Tá. Que não só eu que faço aqui na entrevista, mas todo mundo que chega nos Estados Unidos faz a primeira pergunta para quando conhece uma pessoa. Então, a nossa primeira pergunta para o vice-presidente da JJG Tech Center é: da onde que você é do Brasil e quanto tempo você está nos Estados Unidos? Tá certo. Raquel, eu sou do interior do Paraná, né, nascido em Paranavaí, Paraná, mas eu rodei pelo Paraná inteiro. Nasci em Paranavaí, morei em Maringá, Londrina, Curitiba, e na época da faculdade eu vim fazer a faculdade no interior de São Paulo. E estou aqui, vai fazer 23 anos, né, gente? 23 anos. Saiu do Paraná e zoom para os Estados Unidos. Em Caiu 98 aqui. Nós caímos aqui, a realidade era bem diferente. Uhum. Então é muito bom você acompanhar toda essa evolução, né, do imigrante aqui. Uhum. Então, quanto mais tempo nessa terra, você sabe que você vai vendo, essa trajetória vai mudando, né? Uhum. Eu tenho visto no decorrer dos anos. Então, é interessante porque, igual ele falou, 20 anos, né? Então, ele tem muita experiência com a comunidade, não só de conhecer a história das pessoas, por ter já caminhado os mesmos passos que os clientes dele passaram ou passam. Então, assim, tem muito relacionamento nesse trabalho, né? Muito contato, né? Então, assim, eu creio que
os clientes acabam realmente tornando amigos, né? Além de clientes, né? Porque aqui a gente vai cada um levando sua história e isso é muito interessante. Então, saiu lá do Paraná, fez Direito. E depois no interior de São Paulo, né? Fiz a faculdade de Direito e Ciências Contábeis, né? Também o pessoal fala, quando vê o diploma tá lá, bacharel em Direito e Ciências Contábeis. Uhum. Aí muita gente me questiona, mas você já era contador no Brasil, né? Então, assim, a pouca experiência que a gente tem dentro do curso de Direito é só na área trabalhista, né? Com a contabilidade. Mas foi o meu primeiro contato que eu tive, né? Entendi. Então ali a gente já tem uma base e eu já sempre, como diz a Raquel, humanas, você já começa a se identificar com aquilo, né? E quando eu vim para cá, realmente em 98, né? Você chegou onde, Daniel? Eu fui direto para Califórnia. Califórnia. Não vim para cá. E tinha uma relação, tinha amigos lá e um estado muito lindo. E eu fui ver outras coisas também, não vim para ficar, né? Você foi pra praia, né, Daniel? Pra você praia. Não queria trabalhar não, né? Não tem cara não. Não, agora que ele tá de terno, mas tá cara de intelectual. Tivemos algumas experiências lá, mas assim, eu já tinha meus tios aqui em Massachusetts, tia Tânia e o tio Carlos. Oi, Taninha! Que são muito importantes na minha vida, porque quando eu já demonstrei a intenção de vir para cá, e falei para ele da realidade lá da Califórnia, comecei a trabalhar, ganhando muito pouco dinheiro, depois que eu resolvi ficar, né? E ele falou, meu filho, o negócio é o seguinte, você tem que vir para onde está o frio nos Estados Unidos. Aonde tem frio, tem dinheiro. Então vem para New England. Olha o segredo, gente. Para quem está aí no Brasil, vem para New England que o dinheiro está aqui. Aí eu falei, bom, então eu vou para aí. Aí eu vim parar aqui. Não é à toa, né? Que é a área da finanças, né? Para quem tem dinheiro, na área de finanças, casou, perfeito, né? O Estado com a situação, né? A formação dele. Então, tá, a gente vai seguir algumas perguntas aqui algumas perguntas sobre a sua trajetória, né? Então, você chegou na Califórnia e começou a trabalhar lá, você ficou quanto tempo lá? Foi muito pouco, 6 meses, né? 6 meses, você trabalhou. Então, aqui, eu vi aqui que você trabalhou... Cadê? Quando eu cheguei aqui, como foi deixar de advogar no Brasil para trabalhar nos Estados Unidos fazendo... TUFO, né? TUFO, né? TUFO, Essa experiência foi muito boa. Quando eu vim para cá já definitivamente, com essa recomendação dos meus tios, e já cheguei aqui com o emprego praticamente arrumado. Ele falou, você vai trabalhar numa empresa de alimentos, fazendo TUFO. O que é TUFO? Nunca gostei disso. Não, aquela carne de soja que os japoneses gostam muito. Falei, ok. E qual que é o meu horário de trabalho? Não, um horário muito bom, das 10 da noite às 7 da manhã. Aí eu falei pro meu tio, não, você tá doido? Eu vou ter que trabalhar na madrugada. Ele falou, não, mas é a melhor remuneração, melhor que você vai ter se você trabalhar na madrugada. Eu falei, bom, vamos fazer uma experiência. E foi aqui em Ayer, né, uma cidade aqui próxima. Foi uma experiência muito legal, Raquel, porque lá, na hora que eu já comecei a trabalhar, no primeiro dia que eu cheguei no trabalho, o meu chefe, o meu manager era um uruguaio. Eu já estava achando que era japonês, porque tu foi japonês, né, tal, aquela coisa. Exato. Era um uruguaio e ele comandava uns 15, 20 brasileiros. E eu vi esse cara dando ordens e a metade, porque o espanhol do Uruguai é muito difícil, muito fechado, ele fala para dentro, baixo. E eu já de cara, recentemente no Brasil tinha trabalhado 2 anos com 2 uruguaios no Brasil. E eu estava com o meu espanhol na ponta da língua. E eu vi ele falando, os brasileiros, o que ele falou? E eu entendendo tudo, eu já respondi, então, já rasguei um espanhol, como a gente fala aqui. E ele falou, pelo amor de Deus, você fala espanhol, chega aqui. Porque eu estou falando com esses brasileiros, ninguém entende nada do que eu falo. Então assim, no primeiro dia de trabalho... Já chegou ajudando. Ele já chegou para mim e falou, você vai ficar do meu lado, tudo que eu falar você vai passar para os brasileiros. Eu falei, não, ele me colocou em problema. Porque eu falei, vou começar a mandar. Cheguei no primeiro dia, vou começar, não mandar, mas eu vou transmitir ordens. Aí vem o meu lado diplomático, que eu falei, se eu não tiver um jeitinho aqui, os brasileiros vão me condenar. Falei, gente, ele saiu, eu fiz uma reunião. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu só vou transmitir o que ele está passando para vocês. Não vai achar que eu estou querendo mandar, faz isso, faz aquilo, que eu estou chegando aqui, eu estou na fila, estou lá atrás. Eu sei muito bem disso. O pessoal, não, tudo bem, já viram aí que eu tinha uma boa vontade, né? Então já foi muito diferenciado, porque eu já no primeiro dia eu fiquei do lado do manager, aprendendo tudo que ele fazia, operando as máquinas, e eu evoluí muito nesse trabalho, por conta disso.
E depois de um ano, pra você ver como é que é as coisas, ele acabou saindo e eu fiquei no lugar dele. Sério? Operando as máquinas e comandando esses brasileiros. Então, assim, foi uma experiência muito legal lá no Tufu, mesmo trabalhando na madrugada, na Soya Food, o nome da empresa, né? Mas lá eu aprendi, Raquel, o quanto era importante a gente ter estabilidade de emprego nesse país. Fixo, uma coisa Fixo. Constante, uma Exato. coisa que realmente garante. E você trabalhar para a linguagem dos brasileiros, que é a carteira assinada, né? Que aqui a gente fala no payroll ou no W2. Então, essa estabilidade, depois de um ano que você está num trabalho com a carteira assinada, como se fosse no Brasil, funcionário mesmo, você tem essa estabilidade. Foi onde eu consegui financiar meu primeiro carro. E lá o banco virou para mim, ó, se você continuar nesse trabalho, daqui, quando você acabar o financiamento do seu carro, eu já te dou um dinheiro para você comprar uma casa. Uau. Eu falei, nossa, é assim as coisas, né? Então ali eu aprendi a importância de ter estabilidade de emprego e você já começar a cuidar do seu crédito aqui nos Estados Unidos, que é muito importante, e começar a fazer as coisas certas, né? Foi uma experiência bem legal lá. Que legal, né, gente? Mas pega aí, né? Mas dica, madrugada, né? É madrugada, pagou o preço, diplomático e humilde, né? Você viu só e deu para perceber só na conversa de quando ele já começou a falar com as pessoas, ele se igualou, além de se igualar, ele pôs lá atrás ainda as pessoas que já estavam lá, né? Então essa questão assim, né, diplomática, humildade, a gente chega realmente, né, em outros níveis da vida da gente, é muito importante, né? A gente ter essa questão no coração, né, de humildade para lidar com o próximo, porque ninguém é mais que ninguém, cada um tá dentro de um trabalho diferente, mas um precisando do outro, e a gente não pode subestimar ninguém, né? Então, a experiência já chegou assim, fazendo experiência, né? Foi muito legal. E você chegou a comer ou provar esse curso? Sempre depois a gente acaba provando. Comeu. Não é aquela maravilha, meu gente. É muito saudável, né? Porque é uma carne de soja. Os japoneses adoram, mas tem uma maneira de você fazer ele, às vezes grelhado, com outros temperos, que ele fica muito bom. Fica até o final, gente, da live, que depois no final ele vai passar uma receita. Passar uma receita, né? Uma receita gourmet. Cadê a tia Tânia? Então tá, além de... alguém te apoiou para entrar nessa empresa ou foi uma procura sua para uma colocação no mercado de trabalho? Ou seja, você foi apoiada a chegar nos Estados Unidos? Por esse casal, o meu tio, na verdade. Eles que te ajudaram, te deram essa tinha muita experiência aqui, a gente já cheguei aqui, a gente já fez uma aplicação numa agência de trabalho, estavam precisando e me indicaram direto para essa. É importante falar, Raquel, qual foi a facilidade que eu tive também, porque na Califórnia, em 98, uma coisa inimaginável hoje, né? Na Califórnia você conseguia tirar o Social Security para poder tirar uma Drive License. E você sabe, todo mundo sabe da comunidade, o quanto é importante um social aqui. Então lá na Califórnia eu fui e me falaram, você vai tirar a tua drive para você conduzir aqui, sua carteira de motorista. Aí eu fui na Moura Veículos e eles falaram, você tem que ter um social. Eu falei, não tenho. Eles me deram uma aplicação simples. Falaram, só você aplicar aqui pro seu social, paguei $18. Fui lá, apliquei pro meu social, peguei meu social, tirei minha drive license. Uau. E hoje é os dois documentos mais importantes que o brasileiro precisa para ter uma vida normal, né? imigrante. Então eu já vim para cá, então eu tive essa facilidade de entrar nessa empresa porque eu já tinha um Social Security. Então eu já pude ser registrado, carteira assinada. Uau. Então, assim, a realidade um pouco, talvez outro brasileiro sem documento lá teria dificuldade, sabe, para ser contratado. Mas é importante a gente frisar isso, né? Mas a luta é a mesma, gente. Ali até o pastor Erivelto comentou a excelente experiência do Vieira. Estar preparado é tudo para as oportunidades que surgem. Então, realmente, você... tem que vir preparado com a cabeça pronta. Já estava com pessoas aqui que recebeu e deu apoio, né? Verdade. Realmente, se você tivesse chegado do nada, com certeza sua história começaria diferente, né, Daniel? Então, os agradecimentos aí para quem realmente deu esse apoio para ele. Deu e dá, né? Até hoje. Né? Puxa a orelhinha. Ok, depois então... seu começo foi na Califórnia com experiência, né? Depois com a experiência do tio Carlos Silva. E como é hoje a sua relação de amizade com o seu tio Carlos?
É o que eu falei, né? A gente tem que ter pessoas aqui para te amparar e te dar esses primeiros passos, né? A experiência, né, com esses meus tios, assim, quando eu cheguei aqui, foi a primeira pessoa que me disse tudo que eu tinha que fazer. Ó, Daniel, você precisa, aqui você não precisa de dinheiro, você precisa cuidar do seu crédito. Aqui você precisa pagar suas contas em dia, para que você tenha o crédito e consiga dar os primeiros passos nos Estados Unidos. Então, assim, foi primordial, né? Ele já tinha uma experiência aqui, e ele me botou passo a passo, ele e a minha tia, ó, você tem que fazer isso, 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 para você dar certo nesse país. Então, assim, o agradecimento eterno por eles, porque foi realmente quem me abriu. Ó, eu estava estranho no país, o que eu preciso fazer? E eles me deram todas as coordenadas possíveis para a gente ter sucesso, né? E seguir na vida. E essa experiência que ele teve, né, traz até hoje, né, Dani? Porque ele atende brasileiro diariamente no escritório dele. Nessa situação, e você realmente sempre está apoiando, falando para os brasileiros o que é bom fazer. E ele é muito certinho, muito honesto, né? Então, assim, sempre dando bons conselhos, né? Porque cada um tem um tipo de experiência aqui. É importante saber de quem você vai receber essa experiência, né? Ele teve aí um aconselhamento, um apoio de pessoas que realmente passaram informações boas, e também tem que estar atento às pessoas que querem vir para os Estados Unidos, outros que chegaram agora que estão, também avaliar realmente essas informações, esse apoio de quem está vindo, né, Daniel? Com certeza. Senão, às vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Então, tem que ser pessoas de confiança, e você. De confiança. E hoje eu vejo, né, o primeiro passo, né, que o imigrante chega, hoje as coisas mudaram um pouco. Não tem essa facilidade de você tirar o social. Então a gente precisa tirar um IT number, né? Que é o conhecido aqui da nossa, né, população, que é para dar o primeiro passo. Você tira um IT number, começa a declarar os seus impostos, e aí a sua vida já começa a ter um rumo diferente. Exatamente. Você vai conseguir trabalhar em algumas áreas, como subcontrato, fazer o seu imposto devidamente, pagar os impostos também devidamente, né? Então a gente tem esse contato diário, né, com famílias hispânicas, brasileiras, que chegam um pouco perdidas e às vezes não tem essa oportunidade que eu tive, de pessoas apoiando. Então acaba caindo com a gente tem que dar esse apoio e dizer o que vocês precisam fazer corretamente. Independente do seu status imigratório, dê os próximos passos. Essa é uma irregularidade que por algum motivo você teve que cumprir. Ficou além do prazo aqui dentro do país, quer fazer sua vida aqui. Mas então, fora isso, o que eu preciso fazer para andar corretamente? O primeiro passo é tirar um IT number e começar a declarar os seus impostos, né? Independente do status. Né? Mesmo tendo... As pessoas às vezes falam assim, não sou legal, por que eu vou contribuir, né? Então, ele realmente esclarece a importância, né, de estar contribuindo aí com os impostos os benefícios vêm depois, né? Na verdade, já vem antes, né, Daniel? Porque primeiro você tem o benefício de não pagar os impostos, que é uma rua asfaltada, escola, uma polícia, um bombeiro, segurança, uma clínica médica. Quando vai ter um filho, sai, ganha o filho, não paga um centavo, sai do hospital com uma tudo, cadeirinha, né, ainda para botar no carro. E né, tudo. Car seat. Então, quer dizer, sem gastar um centavo. Então, aí você já vê, aqui você sabe exatamente para onde vai os seus impostos. Exatamente, a importância, né? Então, você já vem sendo beneficiado, e pagar o imposto é só o complemento mesmo do seu trabalho, realmente de contribuir, e você sabe, igual você falou, de saber que realmente está sendo investido na população, tanto brasileira, americana, hispana, qualquer nacionalidade, todo mundo sempre é bem beneficiado no geral. Então, vamos lá, depois que você... Quanto tempo você ficou lá na fábrica? Lá eu fiquei em 98, né, um período, 2 anos e pouco. Já lá na fábrica, eu já comecei, aqui também me ensinaram que para sobreviver eu precisaria de 2 trabalhos. Tem que deixar essa dica, cara. Então eu estava acomodadinho lá, das 10 da noite às 7 da manhã. Meu tio falou, não é só isso não. Falei, mas como assim? Falei, eu vou dormir das 8 às 2, pelo menos. Aí eu falei, mas eu tenho até às 10 da noite, meu tio. Olha o tanto de hora que você vai ter até 10 da noite aí. Falei, ok, o que eu vou fazer? E ele já estava no ofício de delivery, né? De entrega de comida. E ele falou, não, vamos trabalhar comigo. Meu primeiro trabalho foi no Papadinos, uma pizzaria famosa que tem aqui nos Estados Unidos. Ele já estava lá e falou, não, vou te colocar lá, você vai trabalhar das 4 às 9, e depois você vai trabalhar às 10 na madrugada. Uau. Olha bem a rotina, que maravilha.
Então ali eu já comecei também esse detalhe de saber que eu precisava de um full time e um part time. E quando não é 2 full time, quando né? Não é 2 full, no né? começo, que agora hoje em dia tá difícil a gente, essa leva, o pessoal agora em outra geração, realmente ter 2 full time, mas realmente nessa época era isso ali mesmo. eu já entendi que eu precisava de pelo menos esses 2 trabalhos, e é onde que eu comecei a fazer essa mudança, né? E eu já trabalhava algumas horas ali, e a dificuldade da madrugada estava me pegando, né? No segundo ano, depois que eu consegui já comprar meu primeiro carro financiado, já tinha arrumado o meu crédito, eu falei, não, agora eu já posso procurar uma outra situação. Nisso aí, já estava no 3º ano aqui. Já, mais ou menos, quase no 3º ano, mas trabalhando os 2 juntos. Mas daí eu dei uma reviravolta. Em 2001, eu falei, não, então eu fiz as contas, falei, peraí, se eu ficar aqui em 4 horas, 5 horas, eu ganho tanto entregando comida, se eu ficar aqui 10, 12 horas e vou sair da madrugada, eu ia ganhar muito mais. Você fez, Fiz essas contas, já começou o contador ali. O contador ali. Fiz na ponta do lápis, falei, eu saio da madrugada e ganho mais. Então, a única desvantagem seria sair de uma estabilidade de emprego, Sim. claro. Mas eu falei, não, eu vou investir nesse ramo, vou juntar uma grana, e eu já tinha intenção, né, de um dia abrir algum negócio aqui. Foi aonde eu fiquei. De 2001, passei por vários restaurantes aqui, a Broadway Pizza, em Lowell. Depois só fazendo entrega, não necessariamente fazendo, lidando com os alimentos. Só entrega, era um trabalho só até não, gostoso, né? porque pelo menos você não ficava o dia inteiro. Preso Cada no dia lugar. diferente, você andava por tudo. E sol, trabalhava de boné, de bermuda. Então, assim, Bem uma vontade. certa tranquilidade. Mas assim, é puxadinho, né? 10, 12 horas no tráfico, né? Dentro da. Então é sempre uma multa aqui, uma coisinha ali, cuidar com os acidentes. Aí chega na época da neve, é muito perigoso. Eu entregava comida a 25 negativos, né? Isso aí, 25, 30 negativos, era o melhor dia para entregar comida. Porque o pessoal, ninguém queria As sair de casa. gorjetas eram gigantescas, né? Era o dia que você mais fazia dinheiro. E esse período, aí eu fiz essa mudança radical, falei, não, vou ficar inteiramente nesse ramo. Mas ele escolheu um ramo, né? Não é só questão dele ver alimentos, né? Uma coisa que nunca vai faltar. Trabalho, você tá ali, não importa a crise, a pessoa tem que comer, né? Então, uma coisa que você não corria o risco de... Não corria. E isso eu comecei a ver o quanto que eu sentia, né, de alguns conhecidos, a dificuldade que trabalhavam, por exemplo, na construção, quando chegava na época do inverno, tinha uma parada, né, e não ganhava tanto dinheiro, porque parava a construção. O verão que ganhava descompensava o inverno. Aí eu já, de novo, né, o rapaz das contas e da caneta das exatas, eu comecei a fazer a conta na vida dos meus primos, dos meus amigos, falei, mas você ganha muito no verão, no inverno você ganha tanto. Eu já fazia lá 52 semanas, falei, você está ganhando tanto por ano. Eu trabalhando lá, eu estou ganhando tanto por ano, porque eu trabalho 365 dias sem parar. Uau. Né? Então, para você ter uma ideia, eu tenho uma situação que eu sempre falo que é muito importante. Eu fiquei nesse ramo, eu contei, Raquel. Quantos anos? 5 anos. 5 anos. Os primeiros 5 anos entregando comida, eu tinha exatamente 2 dias por ano Você pegou de folga? de folga. Meu Então, gente, se céu. você colocar a vida do imigrante. No Brasil, você fala 30 dias de férias, né? Tem gente que reclama. Então, aqui eu tinha 4 de julho de feriado e o dia do Natal. E era só. E aqueles não têm a mania do Brasil de comemorar a ceia. Então eu falava pro dono do meu restaurante, ó, minha tia tá me esperando lá pra ceia meia-noite, eu posso sair pelo menos 11h30? Aí ele me liberava 11h30 para me passar o Natal com a minha família. Eu fiquei 5 anos assim, tendo 2 dias de férias por ano. Então, assim, é a vida do imigrante, gente, não é fácil. Que bonitinho também a questão quando ele falou assim, que ele pediu pro gerente para poder sair, né? A questão de novo aqui que eu achei muito legal, a humildade, né? Tipo assim, mesmo ele precisava do trabalho, o dono também precisava dele, mas assim, tipo assim, responsabilidade. Eu podia falar assim, não, ó, eu vou sair 11 horas aí, cara, tá, eu tenho... Não, se ele poderia sair um pouquinho mais cedo pra ele, que bonito, né? Explicando a nossa tradição, porque aqui eles só comemoram o dia 25, raramente eles fazem uma ceia, né? Falou, ó, no Brasil a gente faz uma ceia na virada, então, tal... E os meus chefes eram gregos, né? Então, assim, mas eu achei bonita a forma de você falar, porque a gente sabe que igual assim. você é empresário, também tem lido com pessoas, então eu sei que tem pessoas que falam assim, não, Raquel, tal dia eu não vou trabalhar. Eu achei bonito quando você falou assim, será que eu posso sair mais cedo para poder passar a ceia? Então, assim,
a humildade, depois de tantos anos ali trabalhando, né, a pessoa precisa dele como drive, entregar as comidas, e mesmo assim ele se colocou numa posição assim, né, humilde, de falar assim, será que tem como eu sair? Porque ele podia falar, ó, vou sair mais cedo hoje. Não, tem que então ter essa né? disciplina, que bonito de ver, né, educação e tudo mais, muito legal de ver. Então tô pegando aí os vários pontos, ó, gente, diplomata, humilde, educado. Vamos ter que colocar aí na então lista. tá, então foi lá na fábrica, 2 para 3 anos, depois mais 5 anos de drive, então 5, 6, 7, foi 8 anos. Foi aí que E eu tô, nesse período, Raquel, desses 5, depois eu passei para um outro restaurante, fiquei também até 2008. Ali, aí eu comecei já depois de alguns anos, né, nesse ramo, eu falei, gente, eu preciso guardar um dinheiro, eu preciso pensar em fazer algum investimento no futuro. E foi aonde eu comecei a falar, eu preciso voltar para o mercado de trabalho. Falei, o que eu vou fazer com o meu diploma? Né, eu não posso botar isso na gaveta, vou ver se eu tenho alguma oportunidade aqui de unificar o meu diploma em alguma universidade americana. Né? Foi onde eu comecei a procurar e fiz os primeiros contatos com algumas universidades, até mesmo aqui em Glow, na UMES. E aí eu já vi a primeira dificuldade, que eles já falaram para mim, ó, o direito americano é totalmente, a base do direito americano não tem nada a ver com a base do direito brasileiro. Então, já nos primeiros contatos, eles falaram para mim, você vai ter que fazer praticamente uma faculdade nova. Vai eliminar muitas poucas matérias. Quer dizer, é uma das únicas profissões que você não tem muitos benefícios aqui. Né? O direito, você chega aqui, é outra faculdade. Aí eu vi a dificuldade financeira, que seria uma fortuna eu fazer uma nova faculdade. E o tempo, também eu tinha que aperfeiçoar o inglês ainda, para poder, né, me propor a unificar o diploma. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso partir para outro ramo. E mesmo estando ali, eu comecei a fazer alguns projetos e planos. Quando eu conheci hoje meu atual sócio, foi meu contador, em 2008. Eu fui fazer uma declaração de imposto de renda com ele. Conheci ele pela primeira vez, que é o Jenner Mendes, meu grande parceiro e mentor, né, até hoje. E ele, na época, virou para mim, me conheceu, a gente se deu muito bem. Comecei a fazer as declarações com ele e falei para ele da minha vontade de ainda ser um pequeno empresário nos Estados Unidos, que eu gostaria de trabalhar em algum ramo. E ele começou a falar, né, você é advogado, né, tem uma experiência contábil, você é né, humanas, vamos ver isso aqui. Aí a gente começou a fazer alguns projetos, fazer algumas reuniões, e ele começou a me apresentar a vida de contador aqui nos Estados Unidos. E eu gostei muito, porque pelo que você viu aí pela minha trajetória, sempre fazendo contas e fazendo um orçamento anual, eu já aprendi aqui nos Estados Unidos que a gente precisa fazer anual, e foi muito legal. E ele foi no primeiro imposto, no segundo, a gente já começou a projetar e ter a intenção de montar uma empresa de impostos, né, de contabilidade aqui nos Estados Unidos. E graças a Deus foi caminhando em 2011 que nasceu a JJD Tax Center, né, que é a nossa empresa hoje. Né? Muito interessante. Tem uns comentários ali, alguém falou, tá pulando ali, Daniel tem experiência e competência para auxiliar e direcionar os seus clientes. Carol, muito obrigada, competência e qualidade em todos os sentidos, tanto profissional como ser humano, né? Tá aí, né, as pessoas dando testemunho realmente de quem é o Daniel na vida pessoal e na vida profissional, né, Daniel? Porque fica até difícil a gente separar as duas áreas, né? As pessoas sempre se relacionam com um profissional já meio que já sabendo da vida pessoal, leva um pouquinho, né? Então, assim, a seriedade, tudo. Então as pessoas estão aí dando testemunho mesmo, né? Colocando aí realmente as suas qualidades e reforçando tudo que você realmente é. A JJD nasceu em 2011, né? Em 2011. E foi assim, falando um pouco da nossa empresa, né, para vocês entenderem, foi toda essa experiência que a gente tem aqui, né? Então é muito importante quando a gente consegue, né, ter um contato com o imigrante, saber que você passou exatamente pelo que ele está passando e saber o que você tem que fazer para ele ter uma educação tributária, eu sempre falo muito, né? Que está muito ligado à educação financeira. Então a gente sabe que a educação tributária aqui nos Estados Unidos ela é muito presente. Foi mudando isso através dos anos. Quando eu cheguei aqui em 98, realmente poucas pessoas declaravam imposto, todo mundo ganhava um dinheiro.
E a realidade foi mudando conforme os anos, né? Eu acompanhei toda essa evolução e hoje é impensável você falar para um imigrante, ele chega, no dia que ele chega, ele já tem que tirar esse número do IT number para fazer o seu imposto, então ele já começa a ter uma disciplina tributária. Não tem como, porque ele vai ter que planejar a vida dele, para fazer o primeiro financiamento do carro dele, e agora até mesmo com o IT number você comprar a sua casa, né? Eu até acompanhei a entrevista da Julie, né? A Julie também. Foi excelente, quero mandar um abraço para ela, porque ela que fez o refinanciamento da minha casa, uma profissional de primeira qualidade, muito competente. E eu vi ela falando também assim da importância. Então o primeiro passo, né, que você para comprar uma casa, realmente é o teu contador. Você vai fazer essa educação tributária. E na educação tributária, eu já automaticamente começo a organizar, fazendo uma educação financeira na vida do cliente. Porque ele joga toda a contabilidade da vida dele nas minhas mãos e muitas vezes ele não tem noção, né, daqueles gastos que tem, que eu sempre chamo dos gastos invisíveis. São gastos que as pessoas falam, mas vem cá, como é que é isso? Eu falo, não, vou te dar uma experiência. Então muitas vezes as pessoas me procuram com 2 anos, 1 ano de contabilidade atrasada, e a gente contabiliza tudo. Quando o cliente chega na minha mesa, eu apresento para ele, ó, a tua contabilidade é isso, isso e tal. Quando eu apresento meu preço, por se tratar de 1 ano, 2, não fica barato, porque foi acumulado anos, né? Anos, aí 12 meses de contabilidade às vezes. E às vezes o cliente reclama, falando, Daniel, tá muito caro, rapaz. Eu adoro quando ele fala isso, porque daí eu pego e falo, ó, fazer uma experiência com você aqui. Você tem noção quanto que você gastou de café o ano passado? De Dunkin' Donuts, desculpa, sem fazer merchan, né? Aí ele fala pra mim, não, Daniel, você, com certeza, de café, rapaz, eu devo ter gastado uns $2.000, mas olha, brincando. Eu falo, não, você gastou 7.800, $8.000 de café, minha gente. Meu Deus. A pessoa entra em pânico na sua frente. Fala, não, mentira, Daniel, isso não é possível. Falei, tá aqui, tá contabilizado. Aquele ditadinho, uma galinha de pato. É exatamente o que a gente fala, que é o gasto invisível. Então, às vezes, Daniel, eu não posso gastar $9.000 de café. Eu falei, não pode mesmo. Falei, se você pegar a tua garrafinha de café, fizer um café em casa, levar pro trabalho, vai te custar 50 centavos por dia. E o café, às vezes, eles param 2, 3 vezes, né, nessas lojas de café. E perde completamente a noção. A noção do então, dinheiro, onde eu falo, educação tributária, a hora que eu passo isso para ele, eu falo, não, Daniel, então eu preciso ter uma educação financeira na minha vida pessoal. O que eu posso fazer? Desaparece, né? Depois Qual a dificuldade de eu levar uma cafeteira para o trabalho? Eu vou ter $9.000 para viajar com a minha família para qualquer lugar do mundo no final do ano, gente. Então, assim, esses gastos invisíveis que a gente fala, que a gente tem que tomar cuidado. Então você não faz só contabilidade, você analisa a vida financeira do cliente. Não, isso é automático, Raquel. Já vê automático. Na verdade, eu não faço nada. Isso aí, vamos dizer, é um bônus. Porque eu tô com a contabilidade empresarial dele, da empresa. A hora que eu jogo esse tipo de situação, já dá um estalo nele. Falo, não, Daniel, mas eu tenho aquilo ali que eu gasto também todo dia, que eu faço aquele gasto. Quando, né, o cara, se ele fuma um cigarro todos os dias, ele já começa a computar, meu Deus, eu fumo todo dia uma carteira de cigarro, então ele já começa a fazer automaticamente uma educação financeira. Eu não posso ter esses gastos invisíveis, né? E tem muita gente que fala, mas eu tô ganhando bem, eu mereço ter esse bônus, né? Eu falo, gente, você prefere ter esse gasto diário ou no final do ano fazer uma viagem, né, com a sua família para qualquer parte do mundo? Então, assim, é muito interessante quando a gente passa essa experiência para ele, né? Não, e é muito legal. E esse quadro, né, ele é muito informativo, e ouvindo você falar, me remeteu um pouco lá ao passado, de realmente ver quando outras pessoas que estão o tempo que eu estou aqui, de não ter essa visão, de ter começado antes. Exato. E quantas pessoas hoje já está chegando e tem vários profissionais nessa área, especificamente o Daniel, que ele, o pastor Jenny e a equipe dele, trabalha somente com esta questão da contabilidade, do imposto de renda. Então, é uma pessoa que está disposta todo o tempo e só atende a essa necessidade da comunidade. E assim, não falando dos outros profissionais que estão no mercado, que não atendia.
Mas como fazia várias coisas ao mesmo tempo, não tinha esse tempo de uma certa, pouco limitado, porque é muito serviço em várias áreas, em várias coisas, né? Mais de 10, 15 coisas para uma agência. Língua, Raquel. Também. As pessoas se sentem, queira ou não queira, eu vejo hispanos me procurando. Pelo menos eu achei alguém que fala um portunhol. Eu tenho um espanhol, né, relativamente bom. Então eu vejo assim a felicidade, graças a Deus achei alguém que fala a minha língua. Então às vezes você pode procurar um americano, se ele não tem um inglês legal, ele não vai se sentir seguro. Né? E ele não sabe da realidade dele. E como a gente viveu essa experiência, eu sei exatamente o que ele precisa. Então tanto brasileiros ficam muito à vontade com a gente, né? E os hispanos. Então na nossa época, 98, que a gente muito tempo atrás, você não tinha profissionais portugueses tinha, mas não era tão assim. Era muito reduzido. Era ali perto de Boston, um ou outro. Eram pontos pontuais, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem, né, o escritório aqui em Drake, tem o escritório em Peabody, e quantos outros profissionais da área que a gente sabe nessa pandemia, né? Foi uma... Sem os contadores brasileiros aí, seria uma loucura para a comunidade com brasileira. certeza. A dificuldade nossa de se comunicar e de resolver as coisas, coloca tudo na mão deles, né? E com a experiência, né, profissional, inglês e tudo, e ajuda demais. Mas, dando continuidade à questão que eu falei, né? Que quando a gente chegou não tinha tantas oportunidades. Então, assim, esse programa é realmente para poder, assim, prestigiar os profissionais, que às vezes nem os profissionais conseguem chegar. A importância que vocês trazem para a nossa comunidade, o impacto. E você que está na comunidade, você que realmente está tendo a oportunidade de ter esses vários profissionais no nosso mercado, tipo assim, aproveitar, valorizar, porque é tão importante. Eu fico tão feliz de contar com os brasileiros que ajudam outros brasileiros aqui, com os serviços que tem, porque é uma forma de fortalecer a nossa comunidade. E crescendo, cada um fazendo um pouquinho, se torna forte, né, Daniel? Então, um faz a contabilidade, outro ajuda a fazer uma coisa. Então, assim, a gente vai se fortalecendo, mudando a mentalidade. Então, o que o Daniel faz, fortalece outras áreas, né? Fortalece a parte de pessoas que são empreendedora, pequena empresa, média pequena. Então, ele se fortalecendo, automaticamente vai ajudar outros profissionais em outras áreas, porque uma pessoa, por exemplo, que faz a contabilidade, entende a sua finança, é uma pequena empresa ou média, ele vai se fortalecer, saber administrar automaticamente. Ele vai investir em outros profissionais no mercado. É um personal training, é uma nutricionista, é uma pessoa ali que ele vai numa loja brasileira, ele vai saber realmente como ele pode gastar o dinheiro dele. Então, assim, um vai fortalecer, um vai fortalecendo o outro, né? E aqui nesse programa, a gente fala assim, o quadro, né, brasileiro de sucesso, e a gente não destaca, o melhor contador de Lowell, de Boston, região. Todos são importantes. Eu estou aqui já há algum tempo, igual o Daniel, e eu já tive outros contadores. Então, tudo depende do momento, da pessoa. Então, não importa quem você vai fazer a contabilidade ou usar algum serviço, tipo de qual seguradora, igual seguro de carro. Eu conheço todas as seguradoras aqui, eu já passei por todas as seguradoras, porque cada um tem um seguro, oferece aquela adequa para você, muda. Então, assim, tem cliente para todo mundo, então eu não gosto de usar essa forma de premiação e de sucesso, assim, melhor seguradora é X. Não, todos são bons, atendendo aquela comunidade, atendendo aquele pessoal naquele momento, e tem para todo mundo. O importante é fazer o trabalho bem feito, né? Com competência, com profissionalismo e atendendo a nossa comunidade. Então, a comunidade tem as opções aí para poder realmente escolher. Então, aqui a gente não está falando do melhor, todos pra gente realmente são bons, são os melhores, cada um dentro das suas áreas, do seu conhecimento, do seu momento. E a gente vê que o Daniel realmente foi uma pessoa que seguiu essa trajetória aí, né, da onde ele começou até hoje. É uma pessoa de sucesso, ele está fazendo de tudo dentro das condições dele, o que ele pode para beneficiar a comunidade, trazer informação, ajudar, né? Então, assim, esse é o propósito do nosso programa, de trazer realmente esse conceito, de realmente fortalecer a população brasileira com informação, conhecimento, que é tudo para a nossa comunidade. Então, hoje, de 10, 15 anos atrás, mudou muito. Então, você que, né, já está tanto tempo aqui, ainda não se organizou, você que está chegando agora, há tempo para se organizar, cada um tem o seu tempo. Então, procura se organizar,
porque isso vai trazer primeiramente um benefício para si mesmo próprio. E depois você vai poder ajudar as outras pessoas que estão na sua volta, igual o Daniel. Conversava com uma, falava, foi informando, foi, né, transmitindo o seu conhecimento, sua experiência que ele já pegou lá, de quando ele chegou do tio e da tia, e continua fazendo isso até hoje. Então é bonito de se ver, né? Exato, a satisfação que você vê, que a gente também tem, né? Quando uma profissional que consegue vender uma casa, você sabe a realização daquele sonho, como é importante, eu acompanho demais, né, todos os real estates aí, brasileiros que estão no mercado, porque está muito coligado com a gente, né? E a gente vê ali a satisfação dela entregar uma casa própria, que conquista maravilhosa. E a gente também vê a satisfação, às vezes a gente, é aquilo que a Raquel fala, não é questão da humildade, você precisa, eu sempre falo, quando senta na minha mesa, se sentar um diplomata ali, ou qualquer profissional liberal do Brasil, eu vou falar a linguagem, se ele quiser falar um vocabulário jurídico, eu vou falar, se ele quiser falar qualquer coisa, eu vou atender ele do jeito que ele quiser. Mas se eu sento uma pessoa na minha frente, Raquel, humilde, eu não vou usar nenhuma, eu tenho que usar a linguagem dele. Então as pessoas, assim, graças a Deus, as pessoas que vejam, me agradecem, falam, Daniel, me senti muito à vontade com você porque você falou minha língua. E eu faço questão, eu vejo exatamente o grau, como que essa pessoa, o que ela precisa, de que maneira que ela precisa escutar as instruções. Então eu tenho humildade, eu não tive oportunidade de estudar, Daniel, né? Eu saí, às vezes, eu tenho clientes meus que saiu do sítio, que tinha uma vida rural e caiu aqui, gente. E tem sucesso. E hoje tem empresas. Entendeu? Então essa pessoa é muito linda. Então isso que eu falo, a satisfação de hoje eu ver clientes meus que eu sabia, Daniel, eu não tinha nada no Brasil e hoje ele é um empresário nos Estados Unidos. Então eu fico feliz de saber que eu contribuí, que eu peguei ele e falei, ó, fulano, você vai precisar da minha ajuda, você precisa de um profissional. Se você não tem experiência na área, se preocupe em trabalhar, deixa essa parte burocrática e tributária para nós e nós vamos cuidar da vida da sua empresa. Não, Daniel, eu consegui um contato muito bom, vou ter vários trabalhos. Eu vou organizar a sua vida para você não quebrar a sua empresa em 2, 3 anos, que aqui é muito fácil. Se você não tem esse auxílio, em 2 anos você quebra a empresa. Então, ontem eu tive um exemplo, uma família hispana sentou na minha frente, ele e a esposa quase chorando, porque falou, Daniel, em 1 ano e meio eles quebraram a empresa por causa de uma desinformação, da maneira que eles pagaram os funcionários, o subcontrato, e o seguro ficou uma fortuna. Ele me apresentou uma carta de quase $160 mil de seguro. E eu falei, quem que estava te auxiliando? Ele falou, Daniel, alguém abriu para mim, eu fiquei aí. Então, assim, não teve aquela ajuda. Infelizmente, eu falei, nós vamos ter que fechar a sua empresa. Né? Não tem outro jeito, nós vamos dar baixa nela, você vai ter que responder por essa dívida, vamos procurar um advogado. Ele realmente foi enganado, porque ele não tinha instrução nenhuma, jogaram ele numa fogueira, passaram todas as responsabilidades para ele de seguro, que é uma coisa cara que você sabe aqui, que é Workers' Compensation, é uma coisa muito perigosa. Se você tem muitos funcionários, muitos subcontratos, e você simplesmente pega o trabalho e começa a contratar todo mundo e pagar todo mundo, você acha que está tudo certo. Depois de 1 ano vem a conta. Se você pagou $100 mil de subcontrato, tem seguros de 8% a 36%. Então você imagina, o RUF, que é um dos seguros mais caros, é 36%. Que era o caso dessa família. Então ele chegou para mim com quase $400 mil de subcontrato. Olha que eu olhei aquilo e falei, acabou. Falei, se ninguém te auxiliou, ninguém. Né? Falei, então, infelizmente acabou para você. Mas aí a gente vai tentar, né, recuperar, tentar abrir uma outra empresa, responder pelas responsabilidades, né? E tentar ajudar ele, né? Mas assim, como é importante, né? Você mesmo, se você não tem uma instrução no Brasil, eu vou ter que procurar alguém para poder me ajudar e me auxiliar da melhor maneira possível. Com certeza, é muito importante, né? Procurar um profissional. Em qualquer área financeira, né? Em qualquer área da nossa vida, espiritual, né? A pessoa ter um local para poder ter um mentor, uma pessoa que acompanha. Sempre importante, gente. A gente não sabe tudo, precisa de outras pessoas, né, capacitada para poder nos ajudar, né? Então a gente ser humilde e reconhecer, foi bom você tocar né? nesse lado espiritual, porque veio, na verdade, o meu sócio é o Jenner Mendes, o pastor Jenner Mendes, né? E eu sempre acho importante falar assim, porque eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Por quê? Por o fato de quando nós resolvemos abrir essa empresa, né? Ele já tinha 10 anos no mercado. Muita experiência. Hoje eu tenho 10, ele tem 20.
Então, assim, eu estou aprendendo com ele todos os dias, porque ele sempre vai ter 10 anos na minha frente. Então, ele chegou comigo, a hora que a gente resolveu abrir empresa, ele foi um mentor, ele foi um professor, e falou, eu vou te ensinar tudo que eu sei. E ali, passo a passo, ele foi me ensinando, né? Eu fui tirando as minhas licenças e gradativamente assumindo as responsabilidades dentro da empresa. Mas assim, e como é importante a gente ter esse lado cristão. Eu sou cristão, independente aí da crença de cada um, gente, a gente precisa ter a nossa fé em Deus. E a linha da nossa empresa sempre foi isso. Sempre foi muito humana, muito verdadeira e muito correta dentro dos princípios de Deus, né? Então, assim, a gente segue, né, e todas as pessoas que trabalham conosco sabem disso, né? Nosso missão, critério, né? A nossa missão, além de tudo, a gente tem que dar exemplo. Além do profissional, nós temos que dar exemplo como ser humano e pessoas dentro dessa empresa também. Né? Empresa de valor, né, gente? Você vê a diferença, né? É muito importante, né, a gente ter pessoas assim, para só somar, né, com a nossa comunidade. Nossa comunidade agradece, né, gente? Não perca aí essas ricas informações aí, busca mesmo informação e vamos colocar em prática aí nossos projetos. Tô vendo suas perguntinhas aí. Eu já fiz algumas perguntinhas, mas quase todas praticamente a gente está respondendo. Mas voltando ali da pizzaria, sua formação. Tá, acho que já respondeu. Sua formação em Direito no Brasil não te ajudou nos Estados Unidos. Não. As leis americanas são tão diferentes assim no Brasil? São diferentes. É a base, né? O direito, nós temos lá a base em cima do direito romano. E aqui a base do direito é em cima do inglês, né? Do britânico. Então, assim, completamente diferente. Advogados que queiram vir para cá, pensem 2 vezes, vão ter que fazer outra faculdade nos Estados Unidos. A outra que você respondeu também, seu sócio é um pastor, você também comentou. Muita consideração, também conheço o pastor Jamie, quero deixar um abraço aqui para ele e todas as meninas, né? Eu também realizo, o time é muito maravilhoso, sempre me trata com muito carinho, muito respeito, muita atenção. O pastor Jamie também, além de fazer minha contabilidade, a gente acaba entrando em algum assunto pessoal e também é uma pessoa que já me ajudou em algumas situações muito importantes, pronto, né? Sempre está pronto, não é ali só o profissional entra e fez a contabilidade, Raquel está aqui. Exato. Pessoa maravilhosa, né? Quero agradecer mesmo todo esse desprendimento, que a gente sabe que não é fácil, gente. Quem trabalha para os outros, que é empregado, fala, não é difícil ser empregado, mas tem um lado também dos empreendedores, das pessoas que são empresários, tem um lado difícil. Não é fácil também. Eu falo que os 2 lados é difícil. Qual difícil que você escolhe, né? Qual difícil você escolhe. Então, a gente sabe que realmente é uma luta, independente se você é funcionário, se você tem o seu próprio negócio, a gente realmente é uma luta, um precisando do outro, é uma busca, é superar obstáculo e caminhar essa trajetória, né? Com propósito realmente de sempre estar fazendo o melhor cada dia, né, Daniel? Você tem a oportunidade, então, já que você falou que acabou as perguntas... Aqui tem mais, deixa eu ver... Mesmo com toda a dificuldade, hoje você tem um escritório em sociedade. Sua formação em Direito te ajudou nessa nova empreitada da contabilidade? Aquilo que eu falei, né? Já tinha uma base da contabilidade, né? Ciências jurídicas contábeis, que a gente fala no Brasil, dentro da área trabalhista do Brasil. Mas é completamente diferente, Raquel. A contabilidade brasileira com a contabilidade americana não tem nada a ver. E vou dizer, eu converso com contadores brasileiros, conheci alguns aqui e falaram, rapaz, você não quer vir trabalhar comigo? Eles falaram, tá doido, eu vim pra cá, eu fugi do Brasil, assim, porque eu não aguentava, eu ia enlouquecer com a contabilidade no Brasil. Então eu não tive experiências como eles, né? E eu falo, não, rapaz, aqui é tranquilo. Eu falei, Daniel, eu quase enlouqueci no Brasil, lá as alíquotas mudam mensalmente, aquela coisa. Eu falei, gente, aqui é um sonho. Você tem uma ideia, nós ficamos mais de 35 anos sem mudar assim, radicalmente as leis tributárias nos Estados Unidos. Foi o Trump, o nosso querido Trump, que fez mudanças gigantescas em 2018. Mas fazia 35 anos que a base tributária era a mesma. Sempre foi a mesma. Então você vê a tranquilidade, não é aquela loucura do Brasil mudando mês a mês e tal. Então na época do Trump a gente teve que voltar a estudar, foi uma revolução. Porque se você olhar uma declaração de 2017, uma de 2018, é completamente diferente, Raquel.
O único númerozinho que ficou lá em cima foi 1040. Aí eu falei, legal, Trump, obrigado, porque a gente já tem que fazer todos os anos o nosso Continuing Education. Né? É o Continuing Education que chama. A gente tem que fazer determinadas horas para poder renovar a nossa carteira. Entendi. E as nossas licenças. E isso era uma situação normal. Você vai para um congresso, fica às vezes uma semana, 4, 5 dias, estuda, volta com a sua carteira, né, já atualizada, legal. E quando ele fez essa mudança, quer dizer, esse congresso não foi o suficiente. As mudanças foram tão radicais, então assim, a gente teve que aprender praticamente do zero, estudar muito para começar essa mudança em 18. Agora, com essa saída dele, o meu medo é o Biden voltar ao que era. Se voltar ao que era, tá fácil, que ainda a gente lembra. Mas se ele mudar de outra maneira, nós vamos ter que botar a cara nos livros de novo, estudar e ficar apto para atender a nossa comunidade. É isso. Rebeca ali acompanhando também a live. Gente, quero agradecer o canal Gospel News, né, que dá essa oportunidade de a gente toda quarta-feira, né, das 7 às 8, trazer uma pessoa aqui da nossa comunidade para contar sua trajetória de vida, né? Então você conhece um pouco mais os brasileiros, conhece os profissionais, o caminho que eles traçaram, as pessoas hoje que estão aí desmotivadas, né? Não é só precisando do serviço dele, mas motivada e às vezes fala assim, queria algo diferente, né? Então, tem histórias aí que a gente pode realmente ter de base para a gente também superar o que a gente vive hoje, né? Ver que um imigrante como ele que chegou, né? Da forma que ele chegou aonde ele está hoje, que você também pode, né? A gente, igual eu falo, os Estados Unidos é um país de oportunidade, né? Eu falo, então, o brasileiro é muito empreendedor, gente. É um povo invejável, porque eu vejo pessoas que chegam como essas, pessoas humildes, chegam aqui, aprendem o ofício. Depois de um ano, quando eu tiro um IT number, é o primeiro passo que ele dá, né? Eu tiro um IT number, eu já sei, porque eu conheço o nosso povo e com esses 10 anos de experiência, conheci muito mais. Eu falei, ele vai voltar daqui 2, 3 anos para abrir uma empresa. Porque ele com esse IT number, ele pode se tornar um empresário nos Estados Unidos. Então, assim, como ele é muito empreendedor, ele vai, aprende aquele ofício, dentro de 2 anos, Daniel, estou aqui, eu quero abrir uma empresa, já tenho um contato, o cara já vai me passar os trabalhos. Né? E é muito gostoso você ver, pô, o cara em 2 anos virou empresário nos Estados Unidos, gente. E às vezes não tem uma formação, né? Não teve estudo, mas aqui é um país da oportunidade, gente. É duro, você tem que seguir muitas regras, tudo. Mas olha, eu fico muito satisfeito quando eu vejo histórias assim, de grandes vencedores, né? É muito lindo. Dos brasileiros, assim, nas nossas mãos, falando, meu Deus, ele começou do nada. Em 4 anos ele está assim, explodiu. Eu tenho experiência assim que dá um livro, né? Dá pra gente escrever um livro com cada experiência maravilhosa que a gente vê na vida dos brasileiros. E é legal esse comentário que o Daniel tá falando, porque quando a gente chama um profissional de sucesso igual ele, não é somente ele. São todos os clientes e as pessoas, igual ele está citando esses que passam na mão dele, que também têm sucesso. Porque como a gente tem a oportunidade de trazer só um profissional por semana, então a gente também traz com a gente mesmo que a gente não chama todo mundo, mas esse reconhecimento representa toda a clientela dele, né? Ele vibra com esse sucesso da mesma forma que a gente vibra pelo sucesso dele e fica feliz, né? Então, assim, é muito bonito realmente de ver, né? Então vamos valorizar cada profissional. Um abraço aí para as nossas profissionais de cleaning, né? Como a gente conhece muito. Muito, né? Muito house cleaning aqui. House cleaning, que é isso que eu falo também. Às vezes começa na informalidade, né? Aquela coisinha pequena. Daniel, comecei a limpar uma casa, 2, 3, aí né, aquele schedule fica grande. E aí quando cai na nossa mão, falou, não, mas eu já tô grande, o que eu faço para organizar? Como é gostoso você falar, não, é muito fácil, vamos organizar a tua empresinha assim, assado, botar determinados pontos profissionais para você conseguir angariar mais clientes. Né? Então aqui é a alma do negócio. Né? A gente fala, a publicidade é muito importante, mas Raquel, não tem nada mais importante que um depoimento de um cliente seu. Então sempre foi a base da nossa empresa. Eu vou tratar bem o meu cliente, que eu sei que se ele chegar ali e vender o meu peixe para uma outra pessoa com sinceridade do que a experiência que ele teve comigo, eu posso fazer, olha, 500 postagens em jornais, não é tão importante como o depoimento de um cliente satisfeito. É verdade. Então é isso que faz, a gente sempre seguiu a nossa linha, a gente tem alguma publicidade, mas sempre prezou pela satisfação do nosso cliente. Muitas vezes um cliente não fica satisfeito, não, senta aqui, vamos conversar.
de que maneira que a gente pode, porque a gente não quer deixar ele insatisfeito dentro da nossa empresa. É importante, né? Um conjunto de coisas. E a Rebeca falou ali, Rebeca Marinho, um acompanhamento profissional é fundamental. É isso mesmo, é muito importante, é a base, né? Para crescer organizado, né? Para crescer tudo. Organizado. Crescer a companhia, realizar os sonhos pessoais e assim vai, né? Uma coisa vai puxando a outra, né, Daniel? Muito legal. É isso, gente. E então, vamos não sei aqui. Quanto tempo nós estamos? Já deu agora mais 2 minutinhos, 5 minutinhos pra gente terminar. Okay. Acho que você já respondeu aqui, a gente tem algumas perguntas, mas daí durante a conversa acaba que automaticamente vai respondendo. Assunto, né? Fale um pouco sobre a JJD Tech Center, seu aprendizado com o Jenner na educação financeira. Foi o que e que você já falou, né? Que ele realmente... Né? Como foi importante para mim, você ter uma pessoa do seu lado, porque é importante eu falar as licenças, Raquel, para Tax Prepare, né, nós temos o PTIN, que é uma licença relativamente fácil. Eu falei, Daniel, você estudou quanto? Qual o curso que você estudou 2, 3 anos para se tornar contador nos Estados Unidos? Então aí você tem 2 caminhos. Tem realmente cursos que você precisa fazer, que são cursos mais longos. E se você tem um profissional que vai te ensinar na prática, que foi o meu caso, é muito mais fácil. Então eu fiz determinados cursos. Mais que a teoria. Exatamente. Então assim, o que você aprende em ter, né, o meu sócio do meu lado me ensinando, eu fazendo um curso, paralelamente aprendendo na prática com ele, você está entendendo? Aí realmente eu consegui minha primeira licença, que é o PTIN. É uma licença relativamente fácil, porque tem muitas pessoas que falam, não, eu estudo 3 meses lá, eu já pego meu PTIN. Só que a gente fala o seguinte, tem tudo aqui nos Estados Unidos, tem que ter muita responsabilidade. Então você pode até conseguir pegar essa licença muito fácil, sem ter muito conhecimento nessa área. Mas aí a gente tem que pensar o que você vai fazer e vai colocar o seu nome ali. E esse país tudo funciona, como a gente fala. Então o Trump, simplesmente ele aumentou 500% as multas de negligências de contadores e imperícia. Então, uma multa que era $1.000 passou para 5. Imagina. Então, olha para você ver o tamanho da responsabilidade. Então, assim, às vezes eu pego essa licença fácil, não, vou sair fazendo imposto, né? Opa, uma irregularidade, você pode ter uma multa de $5.000. E além de queimar a sua empresa. Então, a gente sempre fala, profissionais que queiram entrar nesse ramo, tomem muito cuidado, né? Podem pegar essa licença, mas tenha responsabilidade no que está fazendo, tenha um conhecimento profundo disso e fazer a coisa correta. Para que você não tenha, né, no futuro ter outros problemas. A outra licença que a gente tem é o IFIN, que a gente fala, que é o Electronic Filing Identification Number, que na verdade é um número onde você submete as declarações do seu cliente eletronicamente. Esse é muito mais complicado. É uma licença que, você tem uma ideia, você submete para o IRS e ele submete para o FBI. Uau! Então, assim... A gente nem é uma coisa sabe, que a cliente né? não sabe dessa luta que eu tive que passar, porque é muito complicado. Então, a minha vida foi destrinchada pelo FBI. E ele que vai virar para mim, não, Daniel, você está apto para ser um electronic filing, né, da sua empresa. Uau. E submeter as suas declarações. Que medo, né? Me deu, não, eu também fiquei com muito medo. Uau. Eu falei, ok, né? Então, assim, o primeiro passo, realmente, você precisa estar legal no país, ou pelo menos um green card, ou cidadão, para você conseguir essa licença. Então, tem muitos profissionais que têm o PTIN, mas na hora de enviar a declaração, tem que enviar para o correio. Entendi. E na pandemia, uma declaração levou 1 ano para ser processada. Meu Deus, eu Então, aí faz a diferença, né, realmente, das licenças que você conquista durante os anos, essa tranquilidade que a gente deu para os nossos clientes. Passa para o cliente, com certeza. Além da gente fazer a maioria das nossas declarações virtual, por conta da pandemia, a gente falou, ó, hoje à noite a sua declaração vai estar no nome nas mãos do IRS. E por correio, tem muita gente que falou, ó, vou mandar lá, sabe Deus quando vai ser processado. Então, assim, graças a Deus a gente tinha tudo, né, esse momento difícil que nós passamos, a nossa empresa estava apta a atender o nosso cliente da melhor maneira possível, né? Gente, sucesso total! Daniel Vieira, vice-presidente da JJD Tax Center e diretor financeiro, né? Começou aí trabalhando numa companhia de tofu, um queijo, uma carne japonesa, entregando comida. Entregando comida.
entregando pizza no menos 25, Exato. 352 dias no ano, 2 dias de... Nem completo, né? Incompleto, somar tudo dá um dia, né? Porque não era nem dia cheio de off e de folga. E aí realmente se encontrou, né? Essas são as experiências. Experiência, né? Se encontrou aí na área que ele, né, gostou, se identificou, já tinha, né, uma certa habilidade com os números nas áreas exatas e também na humana, né? Então completou e aí tem esse profissional que se tornou aí de grande qualidade e valia aqui para nossa comunidade. Estou muito feliz, Daniel, por você ter chegado onde você chegou, né, com essa humildade, com essa educação, com esse conhecimento para somar junto com a nossa comunidade de Lowell e região. Então, meus parabéns, né, em nome da comunidade toda, estou aqui para representar e dizer o quanto foi importante esse processo que você passou para poder contribuir para a nossa comunidade, nossa gratidão por todos os esforços, por todos os obstáculos que você passou para estar onde você está, continuando trabalhando aí para a gente, para a comunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer, Raquel, a gente dividir as nossas experiências, né? Sempre importante se a gente conseguir incentivar alguém, né, que está aí um pouco desanimado com as lutas dos Estados Unidos, saber que perseverança, gente, é um país que, se você tiver perseverança, é um país de oportunidade, você vai chegar lá, pode ter certeza. Obrigado por tudo, tá? É isso, gente. Eu ia pedir para ele fazer, né, dar um minuto aí para encerramento, mas já adiantou. Já se quiser completar mais um minuto aí, mais um minuto e olha, a gente já... Quero colocar à disposição, gente, aquilo que a Raquel falou, né? O contador às vezes não. Eu tenho experiências que pessoas que me procuram falam assim, Daniel, eu mudei de contador. Eu falei, ele morreu? Exatamente. Então é assim. Muitas vezes você pega um contador, você só vai perder ele o dia que ele morre. Se é um bom contador, ele vai te atender pro resto da vida, você vai ficar com ele pro resto da vida. Então às vezes eu dou risada. Daniel, meu contador morreu. Eu falei, tá. Será que você não vai ficar comigo até eu morrer também? Tomara, né? Então assim, quero agradecer todos os nossos clientes nessa dedicação e agradecer aqui a Raquel, né, por essa oportunidade, o Gospel News, e a gente quer nos colocar à disposição, gente. Sempre que for possível, qualquer dúvida, nos procure. A gente tem um escritório em Peabody, o nosso escritório central, o outro aqui em Drake. Entre no nosso website, jjdtechcenter.com, você vai ter todas as instruções lá. Nossa história também está lá. Nós temos depoimentos de clientes satisfeitos e vale a pena você conferir lá o nosso website. Isso, muito bem. Aí, gente. Então, mas aí finalizando, obrigado pelas lições de vida. Então, nosso agradecimento, nosso boa noite para o canal Gospel News, todas as pessoas que estão aí presentes, nos acompanhando. E até quarta-feira com a próxima entrevista aqui no quadro História de Brasileiro de Sucesso nos Estados Unidos. Um grande abraço. Obrigado, Daniel, mais uma vez por tudo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.